Se tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem durante esses anos todos criando conteúdo, é sobre opiniões discordantes. O que a gente pode fazer para lidar com opiniões enquanto, por exemplo, um pai pensa de uma forma, a mãe pensa de uma outra forma, principalmente, né? E aí a situação acaba se potencializando quando os pais são separados, né? Como é que faz? Como é que você acessa um ao outro? E é claro, eu recebo muito mais questionamentos de mães me perguntando sobre como que se fala com esse pai. Eu já até fiz outros conteúdos sobre nessa linha daqui, mas essa vez eu queria falar sobre o outro lado, né? Quando normalmente as mães me perguntam sobre como lidar com aquele pai que não concorda com a forma de criar os filhos, eu queria trazer para vocês um momento quando o pai que discorda e queria entender o que está acontecendo e gostaria que tudo fosse igual. Então eu vou falar um pouco sobre como levar essa parentalidade em parceria de uma forma mais leve, que é a ideia desse, o meu foco aqui dessa conversa. Mas antes eu quero fazer aquele pedido de sempre, né? Se você está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda a divulgar esse vídeo por aí se você gosta dele, beleza? Essa conversa que eu estou fazendo aqui era uma conversa que eu já queria fazer há algum tempo e eu acho que surgiu uma discussão dentro do meu grupo de apoiadores, né, do Paizinho Vírgula. É isso, né? Se você vai lá no apoia.se/Paizinho Vírgula, apoia com R$ 15 mensais, você vai ter acesso a esse grupo e participar dessas discussões. Mas essa discussão veio, inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo daqui, e eu falei, pô, eu acho que está na hora de eu falar sobre esse tema. Já estava ali adiando algum tempo. Então eu vou ler a mensagem inicial desse pai e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá legal? Vamos lá. Ele começa falando assim: pessoal, vocês já se confrontaram com situações de discordância em posicionamento explícito entre pai e mãe? Exemplifico a situação. Teve um dia que a mãe falou para a nossa filha pedir desculpas para mim. Daí ela veio pedir e eu sou conceitualmente contra ficar pedindo desculpa. Aí eu falei para minha filha que não precisava pedir desculpas e que eu queria que ela se comprometesse em não fazer mais a situação. A mãe, por outro lado, disse que ela tinha que pedir desculpas sim. Enfim, vocês já lidaram com isso? Porque a gente tenta aqui em casa combinar o viés educacional que a gente quer imprimir para a nossa criança, mas em 1% das situações acho natural haver desentendimento. O que vocês acham disso e como lidam com isso? Eu expliquei para minha filha que eu e a mamãe pensamos diferente, mas não sei se isso é efetivo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que esse tipo de conversa vale muito também e principalmente, eu diria, para pais e mães divorciados. Não sei se é o caso aqui, provavelmente não, mas como se adequa também ao caso de pais divorciados, eu queria falar um pouco mais em detalhes sobre isso, tá legal? E a primeira coisa que eu queria dizer é que normalmente a gente tem a nossa visão sobre como criar os nossos filhos e ela tá ali, né? Segmentada ali, naquela caixinha do que falar, o que fazer, como lidar com os nossos filhos, e é a forma ótima que a gente acredita que é a forma de educar os nossos filhos. Quando alguém traz alguma opinião contraditória àquilo que a gente acredita, a gente normalmente entra no modo de defesa, não quer discutir e acha que vai ter um dano tremendo na criação e na constituição do indivíduo que, né, são os nossos filhos. E aí eu acho que a gente precisa parar, acho que essa é a minha primeira dica, vamos parar e respirar um pouco e tentar entender que calma, nem tudo é tão grave assim. Então, dependendo do que a gente estiver falando, a gente vai ter conversas diferentes, né? E todas elas, obviamente, baseadas no diálogo genuíno entre os pais, né? Os cuidadores principais daquela criança. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se leva a sério demais no exercício da parentalidade, sabe? Eu acho que às vezes a gente acha que qualquer coisa que a gente vai fazer vai mudar completamente a vida dos nossos filhos, trazer um trauma terrível, e não é bem assim. Porque parte de um lugar meio que de prepotência mesmo nossa, de achar que a gente tem total controle sobre aquilo que os nossos filhos, crianças, vão se tornar quando crescerem e virarem adultos. E isso é uma grande mentira. A gente está se enganando durante todos esses anos, porque isso é absolutamente impossível. E eu digo isso com tanta segurança porque a gente sabe muito bem que a constituição do indivíduo passa pelos valores, pela criação que recebeu em casa. Obviamente, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem um peso muito grande nesse lugar, mas não depende só disso, depende de todas as outras pessoas que também serão pontos de referência, figuras de referência para essa criança. Vai passar também por a forma como ela reage e lida com os seus pares, ou seja, as outras crianças da idade dela. Vai lidar com o mundo ao redor dela, com a sociedade que a cerca. Então,
Não é só a gente que vai determinar isso. E, é claro, tem também a questão da personalidade. Lembrando que nossos filhos não são folhas de papel em branco sobre as quais a gente vai escrever uma linda história sobre esse novo indivíduo que estamos criando. Não é. Então, quando a gente começa a respirar um pouco, levar essa parentalidade, essa nossa responsabilidade com um pouco mais de leveza, obviamente não caindo para o lado da negligência, a gente percebe que, sim, vão haver muitos momentos como esse, momentos de discordâncias de opiniões, momentos até de questões de hipocrisia, sabe? Assim, questões que os nossos filhos não vão perceber na gente e vão levantar hipocrisias nossas. Sabe aquela coisa do faça o que eu falo, mas não faça o que eu estou fazendo aqui? É exatamente isso. Ou seja, a gente vai lidar com todas essas situações, inclusive conflitos de valores que estão dentro de casa e fora de casa, na escola, com os amigos, de outras famílias. Então, assim, existe muito campo para a gente lidar com isso. E se a gente for lidar de uma forma tão dura, tão tensa todas as vezes, a gente vai só se desgastar e apresentar para os nossos filhos uma figura de autoridade que não está exatamente tão segura sobre aquilo. Porque quando a gente está seguro, a gente sabe que não, filho, isso é assim, aquilo é assado e tá tudo bem, vida que segue. Quando isso acontece, a gente se deixa afetar demais porque a gente acha que está perdendo o controle dos nossos filhos, controle esse que a gente nunca teve realmente, a gente demonstra essa insegurança. E essa insegurança afeta os nossos filhos, inclusive, porque eles falam assim, poxa, peraí, mas o papai e a mamãe não estão sabendo lidar com isso, e agora? Será que eu tenho que me preocupar? Se eles não sabem, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Entende? Então, respira e vamos tentar dividir as coisas, né? Existem, por exemplo, diferenças de valores e visões de mundo que são gritantes e que a gente tem que realmente batalhar e falar com elas. É aquele lance que eu sempre falo de escolher as batalhas. Digamos que uma das partes ali, né, que cuida da criança tenha visões extremamente preconceituosas sobre outras pessoas e você não. Aqui não dá pra gente dialogar. A gente precisa colocar os limites e tentar explicar para os nossos filhos e conversar com essas pessoas e tentar resolver esse balaio aí, que é muito complexo. Não é nem o tema dessa conversa aqui, mas é muito complexo. Aí sim a gente bate o pé. Coisas que vão envolver algum dano direto à, né, à segurança da criança, temos que bater o pé. Agora, se pode ou não pedir desculpas. Eu, por exemplo, já falei isso milhares de vezes aqui na internet, né? Eu não obrigo os meus filhos, nunca obriguei os meus filhos a pedir desculpas, porque eu acho que não significa nada. Você pedir desculpa porque você está sendo obrigado, para mim não vale nada. Você tem que pedir desculpas se você se sente, né, arrependido e quer falar dessas desculpas ou quer, de alguma forma, reparar aquilo que você fez. Então, é isso daí. E nesse caso aqui a gente tem né, não pode pedir desculpas. Calma, isso não vai quebrar o seu filho para sempre. Por mais que às vezes a mãe pense de uma forma e o pai pense de outra, contanto que para você fazer com que o seu filho peça desculpas não envolva humilhação, violência, né, física e verbal, tudo bem, são valores diferentes que dá para a gente conversar. E essas diferenças dá para trazer para os nossos filhos. Sobretudo os filhos que já estão crescendo, já são um pouco mais velhos, a gente pode sim conversar com eles, e é muito importante conversar com eles sobre isso, sobre as diferenças de visões de mundo que as pessoas possuem, sabe? Então, olha, o papai pensa que é assim assado, a mamãe pensa que é assim assado. E aí a gente vai entender que a partir do vínculo que nós construímos com os nossos filhos, ou seja, se eu estou ali presente todo dia, educando minha filha, educando meu filho, estando junto, acolhendo, sendo um porto seguro emocional, a tendência é que essa criança vá absorver, existe uma maior probabilidade, vamos dizer assim, que ela vai absorver esse valor para ela como uma verdade, porque ela vê alguém que ela confia muito praticando, né, enxergando a vida dessa forma. E ela fala assim, poxa, então eu vou fazer isso também. Mas a gente sempre tem que focar no vínculo. Não é sobre discussão, não é sobre... porque assim, a própria situação de briga e discussão é mais, né, é mais prejudicial para a criança de presenciar do que necessariamente falar, filha, mamãe acha que sim, papai acha que você não precisa. Então vamos tentar chegar num acordo, né? Se ela não está sendo humilhada nem forçada fisicamente ou ameaçada para pedir desculpas, tá tudo bem, sabe? Vai lá, pede. É aquele lance de escolher as batalhas. Isso daí não vai transformar a vida da sua filha ou do seu filho em um grande desastre daqui para frente. Tem coisas muito piores que a gente precisa batalhar por isso, sabe? E aí é isso, a gente precisa lembrar que essas diferenças são tão importantes, porque a criança ela vai perceber isso, né? As crianças elas absorvem muito bem o que está acontecendo ao redor delas. Elas percebem já
que o pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra forma, a professora pensa de uma outra forma, a avó pensa de outra forma, e que em casas e lugares diferentes as regras são diferentes. E isso é importante para a criança aprender o quê? Adaptabilidade. Sim, a criança, se ela é extremamente rígida porque ela só pega uma regra e traz aquilo para toda a vida dela, ela vai ter muitas dificuldades de relacionamento. Se a gente começa a mostrar para a criança que não, olha, aqui em casa é dessa forma, aqui ali na casa da vovó é de outra forma, o papai e a mamãe pensam de formas diferentes, a gente está ajudando essa criança a entender que o mundo é diverso, que as pessoas pensam diferente e que está tudo bem pensar diferente, sabe? Então, quando esse pai fala aqui de 1% de divergência, eu acho que é até pouco, devia ter mais, sabe? Porque a gente está incentivando a criança a perceber que os pais são diferentes e pensam de formas diferentes e que eles vão escolher a forma como eles devem pensar a partir daquilo que eles recebem dos cuidadores principais, pai, mãe, avô, avó, enfim, quem está ali se envolvendo e construindo um vínculo de apego seguro com essa criança. Agora, é claro que a gente tem que lembrar que nem sempre tudo é tão simples assim, né? Não é só uma discussão, uma discordância tão pequena assim. Nessa mesma conversa, lá no grupo de apoiadores, depois uma mãe veio e comentou, né, que, enfim, ela falou assim, nossa, isso mesmo, Thiago, hoje meu filho mais velho veio falar para mim que concordava comigo e que o papai tinha que perceber as coisas. E ela escreve aqui, me doeu profundamente no coração. Mas, ao mesmo tempo que dói na gente perceber que os nossos filhos estão percebendo isso, na verdade, também é uma grande alegria perceber o quanto os nossos filhos rapidamente entendem sobre isso. Entendem que o papai pensa dessa forma, não é legal que o papai pense dessa forma. Mas assim, ele continua sendo meu pai, continua amando ele, porque não há abusos, né? Enfim, sempre fazendo esse recorte aqui, não há negligência, não há, né, negação de afeto. Mas o papai pensa de uma forma diferente. Ele deveria perceber mais as coisas. E olha que riqueza é uma criança perceber isso do próprio pai. E já poder elaborar. E mais ainda, se sentir segura o suficiente para falar com as próprias palavras para a própria mãe. A gente sabe disso. A nossa geração não tinha tanta liberdade assim para ficar questionando e apontando o dedo para os pais. A gente não tinha isso. A gente tinha medo dos nossos pais. Então, essa geração de agora, que tem uma visão mais crítica, começa a perceber, olha, acho que isso aqui não é o que eu quero seguir. Isso, para mim, é muito mais importante do que qualquer outro valor que a gente possa ensinar. Sabe por quê? Porque isso é pensamento crítico. E pensamento crítico a gente só apresenta para os nossos filhos a partir do momento em que eles se colocam e são apresentadas em situações de divergência. É aí que eles vão perceber, existem caminhos diferentes, pensamentos diferentes. Esse não é um pensamento legal. Não é isso que eu quero fazer. Percebe? É isso que eu quero que os meus filhos desenvolvam. É isso que eu tenho trabalhado com os meus filhos para que eles desenvolvam, porque eles precisam decidir, né? Eu não vou ficar do lado deles o tempo inteiro, 24 horas por dia, eu não quero esse tipo de controle e ele nem é possível. Então, quando os meus filhos estiverem ao lado dos amigos, na escola ou em alguma viagem, e algum amigo propor alguma coisa ou outra coisa, tarará, que eles tenham esse fino tato ali de, sabe, peraí, isso aqui não é legal. Eu acho que eu não vou fazer isso não. Isso não é certo. Eu não concordo com isso. E não vai fazer. Claro, de novo, a gente não está falando de uma criação utilitária que faça desse jeito, seu filho nunca vai ter problemas de se envolver em confusões por conta de amigos. Não é isso, tá bom? A gente está falando de aumentar a possibilidade dos nossos filhos terem esse pensamento crítico. E por mais que eles vão fazer alguma coisa errada ou outra, né, ao longo da vida, da adolescência, isso se dê por causa de pressão de pares, por causa de hormônios que estão ali se desenvolvendo, mudanças na estrutura cerebral que acontecem sobretudo na adolescência. Então, assim, existem vários fatores. Essa conversa, ó, se a gente for cavando, vai virar duas horas de conversa aqui, mas eu não quero. Eu quero focar na diferença ali entre pai e mãe. Mas eu acho que é muito importante a gente ficar com isso claro na mente, de que é valioso a gente ter essas discordâncias dentro do tamanho que a gente consegue gerenciar, obviamente. Mas que isso vai incentivar os nossos filhos a desenvolver ali um pensamento crítico, de avaliar o que eles querem, o que eles acham correto, o que eles não acham. Porque, bom, se até o papai faz alguma coisa que eu discordo, esse papai é falho, esse papai é humano, ele tem que aprender coisas. Não é muito melhor do que ter aquela visão do, o papai é perfeito, né? Então, é um pouco disso que eu queria conversar hoje. Um grande emaranhado de coisas sobre discordância de pensamentos, sobre análise crítica da vida, sobre, valores distintos.
esse grande balaio que na verdade se chama parentalidade. Se você gostou dessa conversa aqui, me ajuda a divulgar ela por aí, tá bom? Me marca nos stories, joga pras pessoas, porque eu acho que a gente precisa conversar mais. A gente às vezes se leva muito a sério na parentalidade. A gente precisa de um pouco mais de leveza, levar as coisas um pouco mais na brincadeira também, porque eu acho que as crianças pedem por isso também. E a gente também, porque a gente não consegue sustentar, viver de uma forma tão tensionada, sem passar isso para os nossos filhos também, que acaba afetando, obviamente, o nosso vínculo com eles, tá bom? Então lembre-se, se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, curtir, compartilhar, me ajuda a divulgar ele por aí, porque é super, super, super importante para mim. Se você quiser se tornar um apoiador e participar dessas conversas, já desde o início no meu grupo de apoiadores secretos, é apoia.se/rapazinho, que com R$15 mensais você tá lá e a gente está discutindo e tá construindo algo muito bacana. E é claro, você vai estar me ajudando a continuar a produzir todo esse conteúdo aqui nessa internet de meu Deus, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.